Dona Francisca de Bragança foi uma princesa do Império do Brasil, que entrou para a história como Princesa de Joinville, e vamos descobrir neste vídeo qual a sua ligação com a cidade mais populosa do estado de Santa Catarina. Entretanto, antes de começar, eu peço que se inscreva no canal, comente o que achou e dê o seu like caso goste do vídeo. A princesa Dona Francisca nasceu no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, no dia 2 de agosto de 1824, sendo a sexta filha dos imperadores Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Recebeu o extenso nome, como era comum na dinastia dos Bragança, de Francisca Carolina Joana Carlota Leopoldina Romana Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Esse nome comprido fazia homenagens à mãe, avó e santidades católicas, além de ser debatido o porquê do primeiro nome pelo qual ela era realmente chamada, sendo usado como uma das razões a homenagem ao avô materno, que era também seu padrinho, o imperador da Áustria, Francisco I, ou o Rio São Francisco. Por ter nascido perto da independência do Brasil, o pai estaria ligando os filhos príncipes brasileiros a importantes regiões da recém-independente nação para simbolizar a relação entre a família imperial com o vasto império. A infância de Dona Francisca, assim como a dos irmãos, foi um pouco triste, já que com apenas 2 anos de idade ficou órfã de mãe e aos 6, ao acordar em uma manhã de 1831, ficou sabendo da partida do pai para o exílio, junto da madrasta e da irmã mais velha, deixando para trás ela e os 3 irmãos para serem criados por uma regência, até a maioridade do pequeno príncipe Dom Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos. Além disto, em 1833, sua irmã, a princesa Dona Paula Mariana, faleceu aos 10 anos de idade, e no ano seguinte ficou sabendo da morte do pai, em 1834, que morreu no exílio em Portugal. Órfã de mãe e pai, com a madrasta e a irmã mais velha longe e a outra morta, a família imperial do Brasil, que era formada por apenas 3 crianças, foi apelidada de a corte mais triste do mundo. No ano de 1838, os 3 príncipes receberam a visita de um primo distante, mais velho que eles, que chegou em seu navio causando um grande alvoroço e alegria naqueles dias monótonos e rigorosos. Era o príncipe francês Francisco de Joinville, que foi ao Brasil para conhecer sua futura esposa. E, por mais que se esforçassem, a regência não conseguiu causar uma boa impressão ao príncipe estrangeiro. Mesmo assim, em 1º de maio de 1843, ele se casou com a princesa Dona Francisca, na capela do Palácio de São Cristóvão, e partiram para a França no dia seguinte. Como dote pelo casamento, o casal recebeu terras na província de Santa Catarina. Animada e ansiosa para conhecer o seu novo lar, a princesa recebeu aulas de história da França e tricô durante a viagem, e ao chegar ao seu novo país, a jovem de apenas 18 anos teve de lidar com críticas maldosas ao seu respeito. Apesar de ser muito elogiada por sua grande beleza, que lhe rendeu o apelido de Princesa dos Olhos de Garça, e dizerem que as portas dos salões de baile se abriam instantaneamente em sua presença, seus modos de educação foram duramente criticados pelos jornais da época. Não porque tivesse sido mal educada, pelo contrário, Dona Francisca havia recebido uma educação rigorosa e esmerada pela regência, assim como seus irmãos. Porém, para os padrões brasileiros, e não para a corte francesa, que era um modelo de civilização e modernidade. Ao contrário de sua mãe, a imperatriz Dona Leopoldina, que teve um longo período de tempo para se preparar para sua vida no Brasil, a princesa não foi devidamente instruída sobre a corte francesa na qual viria a fazer parte. A princesa de Joinville teria que aprender a etiqueta e os protocolos da corte que até então não haviam sido apresentados a ela, e percebendo isso, pediu ao rei Luís Filipe I, seu sogro, que nomeasse a viscondessa de Barral, que viria a ser a condessa, como sua dama de honor, para que ela instruísse a princesa de Joinville em tudo o que deveria saber sobre como se portar na corte francesa. Astuta e inteligente, a princesa aprendeu rápido as lições da condessa de Barral e se integrou perfeitamente àquela corte cheia de protocolos e etiquetas rígidas. No entanto, sem reprimir o seu espírito livre e encantador, que somados à sua ingenuidade e à franqueza, que formavam seu caráter e personalidade, lhe renderam o apelido afetuoso dentro da família real de Chica. Seu carisma era tanto que até o seu marido passou a ser chamado de Chico. Eximiamente bem dominados todos os protocolos da corte, a exótica princesa dos trópicos brasileiros ficou conhecida como La Belle Françoise, e desapareceram dos jornais as críticas ao seu mau comportamento, entre muitas aspas. O casal teve 2 filhos que chegaram à idade adulta, Francisca Maria Amélia e Pedro Felipe, duque de Penthièvre.
Diferente de muitas princesas de sua época, Dona Francisca viajava junto do seu marido que amava o mar. Não à toa ficou conhecido como o Príncipe Marinheiro. Chegaram a conhecer algumas colônias francesas na África e vários países europeus. E não iam apenas o casal, mas os filhos também os acompanhavam em suas viagens. Prevendo a Revolução de Fevereiro, em 1848, que aboliu a monarquia na França, a família da princesa viajou para o norte da África em janeiro, conseguindo assim fugir do caos daquela revolução que desencadeou revoluções em vários pontos da Europa. No exílio na Inglaterra, onde fizeram sua residência em Claremont, como uma forma de conseguir fundos para se sustentarem, a princesa e o marido negociaram as terras que receberam como dote de casamento em Santa Catarina com a companhia colonizadora alemã, dando origem à colônia Dona Francisca, onde, em 1851, fundou-se a cidade de Joinville. Apesar de muitos anos separados, se correspondendo somente através de cartas, Dona Francisca e o irmão, o imperador Dom Pedro II do Brasil, assim como com as irmãs também, mantiveram uma relação muito forte de irmandade. Exemplo disso foi que a princesa de Joinville foi peça importante na vida das sobrinhas, as princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina, pois foi ela que indicou ao irmão, que estava à procura de uma preceptora para educar suas filhas, a Condessa de Barral, listando suas inúmeras qualidades para o cargo, além de ter influenciado também no casamento dessas duas princesas brasileiras com os sobrinhos do seu marido, o Conde D e o Duque de Saxe. Dona Francisca era engajada na política de sua pátria natal. Após a queda da monarquia no Brasil, em 1889, lutou durante o resto de sua vida contra a República, defendendo opositores do novo sistema de governo no Brasil e o combate aos seus adeptos. Após a queda do Segundo Império Francês em 1870, a família Orleans retorna para a França, onde os príncipes de Joinville faleceram. Dona Francisca, em 27 de março de 1898, aos 73 anos de idade, e Francisco, 2 anos depois, em 16 de junho de 1900, aos 81. Ambos faleceram em Paris e foram sepultados na cidade de Dreux, na Capela Real, onde estão até hoje. Se você se interessou pela história da princesa de Joinville, visite o canal Paulo Resutti. Lá você vai encontrar a biografia de Dona Francisca em uma live muito mais detalhada. Se gostou do vídeo, dê o seu like, comente e se inscreva no canal. Muito obrigado pela atenção, até a próxima!